Olá, sou o professor Valdir. Hoje vou falar para você sobre equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela pode ser representada nesse formato aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados de coeficientes da equação. Coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x e o termo independente, que também é um coeficiente. E esse a, b, c pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. E o a tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, anula esse x ao quadrado, a gente cai numa equação do primeiro grau. Então, um exemplo de equação do segundo grau completa, onde todos os coeficientes são representados. Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 14, igual a zero. O coeficiente A é o número 1. Então, quando eu não tenho coeficiente aqui no x ao quadrado, a gente representa com o número 1. O coeficiente B é o número 8 positivo, então B igual a 8. E o coeficiente C é o número 14. C é igual a 14. Muito bem, mas uma equação do segundo grau, ela pode ser incompleta. Olha alguns exemplos. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau, x elevado ao quadrado, né? Segundo grau. Mas eu não conheço aqui o coeficiente b. Então, nós conhecemos o coeficiente a. O a aqui tem valor 1, né? E o b. O b não é conhecido. Então, seria o zero. E o coeficiente c é o número menos 9. C é igual a menos 9. Um outro tipo. Olha, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, nesse caso, o a tem valor 1. O b é o menos 4. Igual a menos 4. E c não é representado, então seria zero, né? Então, nesses dois casos aqui, a gente classifica como equação do segundo grau incompleta. Vamos agora encontrar a solução de uma equação do segundo grau utilizando o método do completamento do quadrado. Para começar, vamos pegar o coeficiente do x, no caso aqui dessa equação é o número 8, e dividir por 2. Então, 8 dividido por 2, ou seja, metade de 8 é 4. Vamos pegar esse 4 e elevar ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é 16. Agora, esse 16, nós vamos somar no primeiro membro e no segundo membro da equação. Então, vamos representá-la. X ao quadrado mais 8x mais 7, somando agora o 16, mais 16 igual a 0, mais 16 também. Então, é somar o 16 no primeiro membro e no segundo membro. Nesse primeiro membro, nós vamos fazer assim, ó, x ao quadrado mais 8x mais o 16, e vamos deixar entre parênteses. E o mais 7 vamos deixar ele aqui fora, que é igual a 16. Agora, nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Aí, fatorando, nós vamos ter a seguinte situação, a seguinte expressão, né? X mais 4 elevado ao quadrado, mais 7, que é igual a 16. Então, com o trinômio quadrado perfeito, nós conseguimos chegar numa expressão fatorada. Então, mudando esse 7 de membro, passando ele negativo, né? Então, eu tenho x mais 4 ao quadrado, que é igual a 16 menos 7. Então, x mais 4 ao quadrado
é igual a 9. Então, vamos continuar aqui do lado. Para me tirar esse quadrado do x mais 4 ao quadrado, vamos passar uma raiz quadrada lá para o segundo membro, né? Então, ficaria x mais 4, que é igual mais ou menos, né? Raiz quadrada do número 9. Então, x mais 4 é igual mais ou menos 3. Agora, é só separar esse mais ou menos aqui e já chegaremos à solução. Então, x mais 4 é igual a mais 3. Então, aqui vai me dar uma solução. E x mais 4 igual a menos 3. Aqui vai me dar outra solução. Então, mudando esse quadro de membro, mudando o sinal dele para negativo, né? X igual a 3 menos 4, portanto, o x é igual a menos 1. Então, menos 1 é a primeira raiz ou a primeira solução. Agora, desse lado, olha, x igual a menos 3 menos 4. E menos 3 menos 4 a gente soma e mantém o sinal. Então, menos 7. Então, menos 7 é a outra raiz. Então, a solução dessa equação é o menos 1 e o menos 7. Vamos utilizar agora o método da soma e do produto para encontrarmos a solução de uma equação do segundo grau. Então, inicialmente nós precisamos conhecer essa propriedade aqui, essa formulinha aqui, ó, x ao quadrado menos s de soma vezes x mais p de produto igual a zero. Então, nessa equação aqui, eu vou representar assim, ó, x ao quadrado menos 8 vezes x mais 7 igual a zero. Então, o método é assim. Temos que encontrar dois números. Vou colocar aqui uma reticência aqui, ó, dois números que somado resulta em menos 8. E esses mesmos números multiplicados resulta em 7. Então, nós podemos utilizar o menos 1 e o menos 7. Na multiplicação, olha, menos 1 vezes menos 7 dá mais 7. Então, está aqui o produto dá 7. E a soma desses mesmos números, olha, menos 1 menos 7 vai dar menos 8. Então, está aqui, ó, menos 8. Então, podemos representar a solução, o menos 1, que é uma resposta, né? Uma raiz, e o menos 7, a outra raiz. Vamos agora utilizar o método de Bhaskara para encontrarmos as raízes dessa equação do segundo grau. Então, primeiramente, nós vamos identificar os coeficientes da equação. Então, o coeficiente A é o número 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Então, quando não temos número, representa o número 1. O coeficiente B é o coeficiente do x. Então, é o número 8. E o coeficiente C é o número 7. Vamos agora calcular a discriminante delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, temos o b é o número 8. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o c, que é o número 7. Delta igual 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Então, nesse caso aqui,
o delta vai ser 8 para 14, 6, né? 36. Ok. Então, o delta tem o valor 36. Quando o delta é maior do que zero, devemos encontrar duas raízes. Quando o delta é igual a zero, existe uma única raiz, ou uma única solução. Se o delta for menor que zero, em conjunto dos números reais, não existe solução. Somente conjunto dos números complexos. Então, vamos agora encontrar as raízes. Raízes. Então, agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual menos o b. Então, menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta. Se o delta é 36, raiz quadrada de 36 é o número 6, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, daqui nós vamos tirar as duas raízes. Vamos chamar de x1, a primeira raiz, menos 8 mais 6, menos 8 mais 6, e dividido por 2. A outra raiz, vamos chamar ela de x2, vai ser o menos 8, menos 6, dividido por 2. Menos 8 mais 6, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 8 menos 6, menos 14 dividido por 2, igual a menos 7. Tá aí as nossas raízes. Então, a solução é o menos 1 e o menos 7.